Nesse mesmo momento, enquanto conversamos, a Marvel Studios está delineando seus planos para a fase 5, para o próximo mega crossover Vingadores 5. E nós já podemos ver algumas pistas desses planos aí nas produções da Marvel Studios que estão saindo agora, como Shang-Chi e Eternos. Principalmente Eternos, que já deixou lá montadinha pra gente a próxima base dos Vingadores, uma introdução para o personagem Blade, uma promessa para o Capitão Britânia e até uma conexão entre o final do filme Eternos e a cena pós-créditos de Shang-Chi. O próximo grande vilão da Marvel pode já ter sido apresentado e não tô falando dos Celestiais não, tô falando de outras entidades aí. Vamos falar sobre todos esses teasers para os novos Vingadores que foram deixados pra gente, principalmente em Eternos, nesse vídeo aqui que vai ser recheado de spoilers. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e já vamos mergulhar nas análises de alguns elementos do filme Os Eternos que falam bastante sobre o futuro da Marvel Studios. Esse filme Eternos, ele vai influenciar muito mais obras futuras do que aparentemente a gente imaginava. E quanto mais tempo passa, mais informações saem confirmando isso. Para começo de conversa, o rumor que vem circulando aí pela internet e que eu reportei em um vídeo anterior aqui no canal, dizia que Os Eternos iria se conectar diretamente ao filme Pantera Negra 2. O filme Pantera Negra 2 está especulado de acompanhar a história de um conflito entre Wakanda e Atlântida, dois reinos secretos que devem entrar em guerra. Pois bem, aparentemente, Atlântida vai se levantar e começar a se revoltar contra a superfície, especificamente Wakanda, por causa exatamente do que aconteceu no final do filme Eternos. Ali no final do filme rolou o Celestial saindo da Terra e esse despertar do Celestial teria causado uma perturbação nos oceanos que fez com que a Atlântida se revoltasse. Se esse rumor for confirmado e for isso mesmo que vai acontecer, tá aí. É uma conexão já direta entre o fim de Eternos e os acontecimentos de Pantera Negra 2 Wakanda para sempre. Mas nesse mesmo final de Eternos rolou o surgimento da base dos Vingadores, que muitos não devem ter percebido. O Celestial foi transformado em mármore pela Cersei e ficou lá parado como se fosse uma montanha, ou melhor, uma série de montanhas no meio do oceano. Acontece que nos quadrinhos atualmente, os Vingadores têm uma base chamada Montanha Vingadores, que é o corpo de um Celestial morto. Então, claramente, a Marvel Studios deixou aquele Celestial transformado em mármore no meio do oceano para usar o corpo dele como a nova base dos Vingadores nos cinemas também, uma adaptação da Montanha Vingadores. E só isso, só esse detalhe aí, já é um baita gancho, um baita teaser para o próximo grande crossover, a próxima reunião dos Vingadores nos cinemas. Mas Eternos também se conecta a Vingadores 5 com a apresentação do Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro já integrou os Vingadores nos quadrinhos, isso pode acontecer nos cinemas também, só que tem mais coisas interessantes na cena pós-créditos dele do que apenas isso. Antes do Cavaleiro Negro se reunir aos Vingadores, ele pode se reunir a uma outra organização. Só para esclarecer aqui, a segunda cena pós-créditos do filme Eternos mostra o Danny Whitman finalmente indo pegar a espada de ébano, uma espada que está na família dele por anos e anos. No momento que ele pegasse aquela espada, ele se tornaria o Cavaleiro Negro. Aquele mesmo Cavaleiro Negro das lendas arturianas. Só que além de algumas habilidades especiais, o Danny Whitman também iria ir desenvolvendo uma sede por violência e matança. Essa é a maldição da espada de ébano. E é exatamente por isso que a espada de ébano tem uma inscrição nela dizendo: morte será a sua recompensa. Ou morte é a sua recompensa. Porém, nessa mesma cena pós-créditos, o Danny Whitman é impedido de tocar na espada por uma voz que pergunta: tem certeza que quer fazer isso, Sr. Whitman? E essa voz foi confirmada pela própria diretora
ator a Chloe Zhao como sendo a voz do Mahershala Ali, o ator que está confirmado para interpretar o Blade no universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, naquele momento nós vimos a apresentação do Blade no universo cinematográfico da Marvel. E nós temos que levantar a questão: por que o Blade foi lá falar com o Danny Whitman? Antes de mais nada, assim como Danny Whitman, o Blade também já integrou os Vingadores em formações mais recentes. A questão é que o Danny Whitman, Cavaleiro Negro, e o Blade integraram os Vingadores em momentos diferentes. Eles não foram colegas de equipe, pelo menos não nos Vingadores, e sim em uma outra organização que nós já vamos chegar lá. Porque o Blade, ele pode ter ido lá falar com o Danny Whitman exatamente por ele, como um caçador de vampiros, ser um conhecedor do lado místico da Marvel. Então provavelmente ele já conhecia a lenda da Espada de Ébano. Porém, isso também pode estar revelando um pouco sobre o passado do Blade no universo cinematográfico da Marvel. Talvez o Blade do UCM já esteja vivo há muitos e muitos anos, talvez até séculos. E talvez ele já tenha interagido e conhecido os antepassados do Danny Whitman, que foram os antigos Cavaleiros Negros. Dessa forma, o Blade pode ter ficado vigiando a Espada de Ébano exatamente por já ter conhecido os efeitos negativos que essa espada tem nos seus portadores. E mais, pode ser exatamente por conhecer a maldição da espada que o Blade não tentou empunhar a espada, não tentou usar a espada, mesmo ele sendo um dos maiores espadachins da Marvel. Agora, além desse passado misterioso do Blade e dos conhecimentos dele sobre o mundo místico da Marvel, pode ser que ele tenha ido encontrar com Danny Whitman no momento que ele iria tocar a Espada de Ébano por um outro motivo. E esse motivo é uma outra super equipe que pode surgir aí. E eu não tô falando dos Filhos da Meia-Noite não, viu? Eu vou te explicar isso, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever e ativar as notificações para me dar uma força gigantesca e para ficar informado do mundo de super-heróis também. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Muito obrigado por se inscrever e um grande abraço para você que já faz parte da família Lokia. Mas enfim, como eu já disse, o Blade e o Cavaleiro Negro já integraram os Vingadores em momentos diferentes. Porém, em um breve período dos quadrinhos, os dois personagens integraram a mesma super equipe. Os dois foram membros da MI-13, ou MI-13, uma agência de controle paranormal do Reino Unido, que, olha só, era liderada principalmente pelo Capitão Britânia. Vale dizer que o Capitão Britânia não é tipo um Capitão América do Reino Unido, não é assim. Por um lado, é verdade, os dois são personagens que vestem a bandeira dos seus países. Porém, o Capitão Britânia é mais místico e é intimamente conectado às lendas arturianas, ao Merlin, por exemplo, a Avalon, a espada Excalibur e tudo isso. Por isso faz sentido ele liderar uma equipe que tenha a ver com ameaças sobrenaturais. Dessa forma, o Blade poderia estar vigiando a Espada de Ébano e pode ter ido ali se encontrar com Danny Whitman exatamente em uma missão da MI-13. E talvez ele saia dali recrutando o próprio Danny Whitman, novo Cavaleiro Negro, como um novo integrante da MI-13. E se por acaso essa agência dos quadrinhos for adaptada para o universo cinematográfico da Marvel, é quase certo que eles vão apresentar o Capitão Britânia nos filmes também, nos filmes ou nas séries. Eu chutaria que essa história toda possa ser desenvolvida já no próximo filme do Blade, o que seria muito legal de ver. Imagina um Cavaleiro Negro se tornando Cavaleiro Negro para ajudar o Blade em alguma missão do MI-13. Tudo isso para depois eles se reunirem aos Vingadores em um mega evento crossover. Isso já é empolgante pra caramba e eu só falei de uma das cenas pós-créditos, hein? Vamos nos focar agora nos Eternos em si. No final do filme, todos os Eternos que ficaram na Terra foram levados embora por Arishem, que é o Celestial que colocou eles aqui na Terra. Arishem disse que iria julgar eles, exatamente como o Celestial que despertou nos quadrinhos, no arco lá escrito pelo Neil Gaiman, diz que faria. Quando o Celestial despertou aqui na Terra naquelas histórias, ele disse que iria absorver as informações do planeta Terra e iria julgar todo mundo. É exatamente o que acontece nessa história em quadrinhos que pode nos dar uma pista do que está por vir. Só que vamos chegar lá, porque antes
vamos falar da outra cena pós-créditos do filme Os Eternos, né? No final do filme, os Eternos que estavam na Terra foram levados embora para o espaço, porém na cena pós-créditos nós vimos que os Eternos que tinham ido para o espaço buscar outros Eternos aí pela galáxia, foram abordados por Pip, o Troll e Eros, outro Eterno de outro planeta que se apresentou ali imediatamente como o irmão do Thanos. Primeiramente, quem é Eros nos quadrinhos? Nos quadrinhos, ele é filho de Alars, que é um dos principais líderes dos Eternos. Só que diferente do seu irmão, o Thanos, o Eros não nasceu com a síndrome do deviante, que foi exatamente o que deixou o Thanos com aquela aparência roxa, uma cara deformada e tal. Então, nos quadrinhos, o Eros é de fato o irmão do Thanos. Eu, inclusive, expliquei isso em um outro vídeo que eu fiz contando a história dos Eternos, a origem deles, a origem do Thanos. Vou deixar o link aqui embaixo porque vale bastante a pena você assistir, caso tenha perdido. Mas enfim, o Eros, ele tem vários superpoderes. Ele poderia ser um dos Eternos mais poderosos de todos. Porém, ele se focou em aprimorar os poderes de controle dos sentimentos das outras pessoas. Mais especificamente, o controle do prazer nas outras pessoas. Simplesmente estar na presença do Eros já pode te deixar feliz ou atraído por ele. Vale dizer que nos quadrinhos, todos os Eternos surgiram na Terra. Sim, todos os Eternos foram criados na Terra pelos Celestiais. Porém, em determinado momento da história deles, uma parte dos Eternos decidiu ir para o espaço e se estabeleceu e montou sua base e se desenvolveu em uma das luas do planeta Saturno, aqui do Sistema Solar mesmo. Essa lua do planeta Saturno é chamada Titã. Isso tudo está explicado no outro vídeo que eu já fiz. Você já deve ter notado com isso que eu contei aqui, que o universo cinematográfico da Marvel adaptou esses conceitos todos aí radicalmente. Titã, em vez de ser uma lua de Saturno, como é nos quadrinhos, nos cinemas virou um planeta inteiro, que certamente fica fora do nosso sistema solar. Os Eternos foram apresentados como seres que foram criados ao redor do universo inteiro, da galáxia inteira pelos Celestiais. Eles não foram criados exclusivamente aqui na Terra. E eles, principalmente, são seres artificiais, são quase como robôs. Então vale levantar o questionamento aqui. Peraí, como é que o Thanos tem um irmão no universo cinematográfico da Marvel, já que os Eternos no cinema são artificiais? E outra, Thanos era um Eterno? Como é que Thanos não sabia nada dos Celestiais ou não foi pego pelo Celestial que criou ele? Como assim? Eu particularmente acho que todas essas questões que foram levantadas podem ser facilmente respondidas. Se a Cersei, no final do filme Eternos, usou o poder da Unimente para transformar a Sprite ou Duende em um ser humano de verdade, de carne e osso, muito provavelmente os Eternos de Titã conseguiram usar um poder assim de alguma forma para se tornarem biológicos também e conseguirem ter filhos. De alguma forma, os Eternos do planeta Titã conseguiram se reproduzir normalmente. E o Eros, em poucos minutos, pode dar todas as respostas para isso. Agora, o que isso nos diz para um futuro crossover, para um Vingadores 5 ou para um Eternos 2? Primeiro, o que aconteceu? Beleza. Eros e a parte dos Eternos que está no espaço se uniram para ir de encontro aos Celestiais, especificamente o Celestial que raptou os Eternos que estavam na Terra. O que será que vai acontecer agora? Num filme Eternos 2, será que vai rolar uma guerra celestial? Eternos contra os Celestiais? Eu chutaria que não. E o motivo disso são os quadrinhos. Lembra que eu falei que nos quadrinhos dos Eternos do Neil Gaiman, onde um Celestial despertou aqui na Terra e falou que iria julgar todos eles, eu não falei que aconteceu uma outra coisa? Pois bem, naqueles quadrinhos foi mencionado que o evento do despertar do Celestial aqui na Terra atraiu a Horda. A Horda é uma raça de seres meio insectoides que são uma espécie de oposto dos Celestiais. Enquanto os Celestiais criam vida, criam coisas, a Horda vai lá e destrói tudo. E nos cinemas, eles podem ser apresentados assim também. E a pista de que a Horda pode estar vindo para a Terra no universo cinematográfico da Marvel vem da cena
cena pós-créditos de Shang-Chi. Numa das cenas pós-créditos de Shang-Chi, ele se encontra com o Wong, que começa a analisar os 10 anéis e não consegue identificar de onde os 10 anéis vieram, mas sabe que os 10 anéis estão mandando um sinal para algum lugar desconhecido no espaço. Na época que eu analisei aquelas cenas pós-créditos aqui no canal, eu comentei como isso poderia ser um teaser para o futuro da Marvel, para um grande evento crossover aí, onde os Vingadores precisariam se reunir mais uma vez. E se não me engano, eu até mencionei que os 10 anéis poderiam estar chamando a Horda. E agora, depois do filme Eternos, parece que essa teoria só ganha mais força. Foi explicado em Shang-Chi que os 10 anéis estão na Terra há muito tempo, muitos milênios. Eles podem ter sido criados pelos Celestiais ou pela própria Horda com alguma finalidade. Em um filme Vingadores 5 ou similar, os Eternos podem ser liberados pelos Celestiais para voltarem à Terra e enfrentarem a Horda, que poderia ser uma ameaça não só para o planeta Terra, como também para toda a criação dos Celestiais. Isso seria ou não seria motivo suficiente para a reunião de uma nova equipe dos Vingadores? E é aqui que você pode pensar, então os novos Vingadores vão ter alguns dos Eternos, não é? Sim, mas pode ter vários, se não todos os Eternos, porque nenhum Eterno está morto para sempre. Sabe o Gilgamesh que morreu? A Jaque, o Ikaris, todos eles podem voltar. Nos quadrinhos existe isso, que os Eternos passam por esses períodos onde eles basicamente renascem. E no filme Eternos, com eles sendo seres artificiais, isso fica ainda mais evidente. Então todos os Eternos, incluindo os que morreram, podem voltar. O que também significa que, se o Thanos é um Eterno, isso significa que o Thanos pode voltar também. E se for para todo mundo se reunir numa luta contra a Horda, eu acho que existem chances bem interessantes do Thanos lutar do lado dos mocinhos e ajudar os heróis a vencer essa mega ameaça universal. Agora fala pra mim, Vingadores 5 parece muito mais épico agora ou não? Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.